Sou Paulinho, sou um filho amado de Deus, em luta e em vitória, contra a gula, contra o orgulho, contra a falta de amor, contra... a lista é grande. Se eu ficar falando aqui a minha lista, eu vou passar todo o tempo que eu tenho só nessa lista. Então vamos parar por aqui. Mas como eu disse, eu gosto de repetir, em luta e em vitória, todos os dias. Podia aumentar só um pouquinho o retorno desse microfone aqui no palco, que senão eu fico achando que eu preciso gritar, e eu não quero gritar não, né? Hoje é um dia assim, de calmaria, estamos no CR, terça-feira, então para ficar tranquilo. Muito bom, obrigado. Nós estamos... Em qual passo a gente está, Mário? Já estamos finalizando um ciclo. E se você passou por esses passos, você já entendeu que... Fred, eu acho que ergueu muito, começou a microfonar aqui, tá? Obrigado. Você já entendeu que Deus quer que você tenha uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou seja, não é para que vocês tenham uma vida meia boca, sabe? Eu conheço a Cristo, sei o que Ele é capaz de fazer, mas eu não experimento nada disso. Não, Ele veio para que todos nós, você e eu, tenhamos uma vida plena, uma vida abundante, ok? Partindo deste princípio, que é o princípio essencial do Celebrando Restauração, nós devemos entender que Cristo, a partir do momento que Ele entra na sua vida, que você o aceita como seu Senhor e Salvador, Ele quer te fazer, e Ele tem o poder para isso, Ele quer te fazer uma nova criatura. A partir daquele momento, a partir daquele instante, você não é mais aquilo que você viveu até esse dia. A partir daquele instante, a partir desse momento, você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. E isso é incondicional. Isso não é se você quiser, se você não quiser. Se você aceitar a Ele de coração e você fizer isso verdadeiramente, essa ação é uma ação instantânea. A partir daquele momento, você não é mais o velho Paulinho, não é mais o velho Isaac. Não, você é uma nova pessoa. Então, talvez você, com essa minha afirmação, esteja se perguntando por que mesmo aceitando a Cristo como Salvador e tendo Ele como Senhor da vida, existem algumas pessoas que não conseguem viver uma vida plena. Porque existem pessoas que não conseguem desfrutar aquilo que Deus tem para ela através da redenção que Cristo faz, da transformação que Cristo é capaz de fazer na vida de cada um de nós. Existem alguns fatores. E um deles, existem vários, mas um deles é o que nos dá um título da mensagem, da conversa que nós teremos aqui nessa noite, que é: muitos de nós não conseguimos nem sequer entender que temos traumas a serem vencidos. E muito menos chegamos ao ponto de realizar, ter atitudes de vencer esses traumas. Vou repetir, muitos de nós não desfrutamos essa vida plena porque nem sequer entendemos que existem traumas a serem vencidos. E muito menos temos atitudes que nos façam vencer esses traumas. Então, nessa noite, eu quero falar contigo, meu desejo, minha oração é que você saia daqui entendendo que você está num processo de restauração. Você está num processo de restauração. E faz parte desse processo vencer os traumas do passado.
Existem vários tipos de traumas, existem níveis de traumas, existem categorias de traumas, mas nós não vamos aqui falar sobre termos técnicos. Nós vamos aqui ter uma conversa sobre algo que uma criança pode entender, um jovem pode entender, um adulto pode entender. Existem traumas que fazem parte da nossa vida, que são verdadeiras cicatrizes. Nós temos o costume de dizer que as coisas do passado a gente tem que entender elas como cicatrizes. Elas estão ali, você consegue enxergar. Eu tenho, por exemplo, eu quebrei o tornozelo, fiz uma cirurgia, foi colocada uma platina, você não vai enxergar daí. Foi colocada uma platina em 7 pontos. E quase todos os dias da minha vida eu consigo enxergar aquela cicatriz ali. E aquilo me faz lembrar que algo errado aconteceu nesse tornozelo. Agora está tudo certo, mas algo errado aconteceu ali. Então existem traumas que são verdadeiras cicatrizes, que você consegue quase todos os dias enxergar. Se você prestou atenção aqui no testemunho da Yolanda, você conseguiu identificar vários acontecimentos na vida dela e que nós podemos considerar que foram traumas do passado da vida dela. Você consegue puxar isso na sua memória do testemunho da Yolanda? Alguns fatores, alguns acontecimentos na vida dela em que são latentemente, isso fica claro, em que foram traumas da vida. Na minha vida, por exemplo, quando eu tinha 7 anos de idade, no final do ano, dia 31 de dezembro, morava em Foz do Iguaçu, e nós estávamos almoçando na casa de um tio meu, que tinha 4 filhos, meu pai tinha 3 filhos, eu, um irmão meu de 6 anos, e a minha irmã Hélida, que na época tinha 3 anos. 4 anos, eu já tinha 7, ela tinha 4 anos. E nesse almoço de final de ano, as famílias e estava mais o irmão do meu pai, que tinha alguns filhos do irmão do meu pai que estávamos lá. No total estávamos em 12 primos, todos crianças, o maior tinha 12 anos, eu imagino. E nesse almoço foi decidido, entre os adultos, que iríamos passar a tarde na prainha de Santa Terezinha do Itaipu. E lá acabou o almoço, umas 2 horas da tarde mais ou menos. Lotamos os carros, naquela época era facinho colocar 8 pessoas no 147, coisa mais fácil do mundo. E lá fomos nós, umas 20 pessoas em 2 carros. Ok, partimos de Foz do Iguaçu, da Vila A, para a prainha de Santa Terezinha de Itaipu. Na metade do caminho, mais ou menos, o carro do meu pai deu uma engasgada, era um Chevette. Nós estávamos no ano de 86, o Chevette devia ser 72, sei lá. Deu umas engasgadas o Chevette, e aí os carros pararam ali e estavam tentando resolver. E a gente queria muito chegar na praia, então a gente pediu para acontecer uma troca nos carros. Eu e meu irmão fomos para o carro do meu tio e 2 primas minhas vieram para o carro do meu pai. E meu pai continuou arrumando o carro e nós fomos para a prainha. Se resolveu rapidamente o problema do carro do meu pai. Tanto que ele chegou depois de nós uns 15 minutos somente. Porém, eu e meu irmão, eu 7 anos, meu irmão 5 anos, chegamos na prainha, já fomos correndo, tirando a roupa e correndo, pai, imagina. Era o 147 com umas 8 pessoas. Isso é real. Todos correndo, só 2 adultos, meu tio e minha tia. E correndo para a prainha. E eu, com meu irmão, muito competitivos, Imagina, 1 ano e 3 meses de diferença. A primeira coisa que eu falo para o meu irmão, quando vejo aquele trampolim, aqueles caras lá na ponta pulando, a primeira coisa que eu digo para ele, duvido que você consegue pular aquele negócio lá. Só essa foi a última frase que eu falei para o meu irmão. Por que foi a última frase? Porque quando meu pai chegou 15 minutos depois, a primeira coisa que ele fez foi procurar eu e meu irmão e só encontrou eu. Meu irmão, depois os médicos disseram que ele se jogou do trampolim, porém ele se jogou de cabeça numa parte que existia somente 30 centímetros de água. Nessa queda, ele bateu a fronte e desmaiou e afundou e foi para dentro da água. E ele foi encontrado somente no outro dia,
boiando, 6 horas da manhã, que meu pai e vários amigos voltaram à prainha, e ele foi encontrado boiando em cima da água. Resultado, esse acontecimento causou o que na minha vida? Um trauma. Por que causou um trauma? Porque eu, com 20 e tantos anos de idade, ninguém sabia, mas eu sabia que eu era um assassino. Eu tinha matado o meu irmão, com 20 e tantos anos de idade. Todos os que me viam, Jailson me conheceu toda essa época. Alguma vez você soube disso? Ninguém soube disso. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém sabia. E eu fui crescendo com esse pensamento e com essa certeza na minha mente. Eu sou um assassino, porque eu matei o meu irmão. O meu pai sofre todos os anos, chora na frente de todo mundo, sem esconder, porque eu fiz ele sofrer. E eu cresci com esse trauma. Ou seja, é um trauma visível, certo? Na minha mente acontecia o quê? Uma ideia errada do acontecimento. Na mente dos que conheciam a família e que me conheciam, o quanto eu era apegado ao meu irmão, sabia que eu tinha um trauma de ter perdido um irmão naquela idade. Então, era um trauma. E que todos conheciam, que era visível. Antes disso, eu estou contando com 7 anos. Antes disso, quando eu tinha uns 5, 6 anos mais ou menos, nós morávamos ali na Neva. Qual que é a rua da igreja ali? 1º de Maio? Na rua Visconde Rio Branco, meu pai pastoreava a Igreja Assembleia de Deus do bairro Neva. Ele trabalhava durante o dia, né? Era vendedor. Minha mãe tentava cuidar de nós, 3 criancinhas, imagina. Hoje eu sei que quer cuidar de 3 crianças. Minha mãe tentava cuidar de nós, mas naquela época a gente era muito solto. Criança vivia na rua, certo? E um vizinho da casa da esquina, tinha uns 12 anos mais ou menos, 10, 12 anos, criava coelho. Criava tinha lá uns 2, 3 coelhos. E eu e meu irmão, a gente vivia lá, querendo brincar e tal. E um dia, entrou na minha mente que eu queria um coelho. Eu quase consegui o coelho. Porém, através de um preço muito alto. O preço que esse amigo da esquina me cobrou foi tentar me abusar sexualmente. Eu com 5 anos de idade e ele com uns 12 mais ou menos. Eu tinha 5 anos de idade. Aquilo entrou na minha mente de uma forma tão cruel que eu passei a minha adolescência inteira, dos 11 anos mais ou menos, quando comecei a descobrir realmente o que era a sexualidade, até os 18 anos mais ou menos, tendo todas as possíveis experiências sexuais somente para provar para mim mesmo que eu não era homossexual. Mas Paulinho, por que você tinha esse pensamento e por que você tinha essa dúvida? Porque aquilo que aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade, na minha mente era muito latente e muito claro de que só aconteceu porque eu quis. Porque eu queria, o que eu queria? O coelho. Eu queria ter um coelho. Aquilo só aconteceu porque eu quis. Então, quando eu comecei a entender o que significava sexo, o que era sexo e como se fazia sexo, na minha mente, o que vinha? Qual era a mentira que Satanás colocava na minha mente? Aquilo que aconteceu com você só aconteceu porque você permitiu, e porque você deixou, e porque você queria. Então eu passei toda a minha adolescência tendo experiências sexuais com a maior quantidade de mulheres que eu pude, a maior quantidade de mulheres que eu pude, somente para provar para mim mesmo que eu não era homossexual. Até que cheguei ao ponto que desisti, porque eu participava de orgias, participava de qualquer coisa e olhava para homem e não sentia desejo nenhum. Aí eu desistia. Não sou gay. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque com a maioria dos homossexuais acontece o contrário. A mentira entra tanto na mente que eles acreditam na mentira e não ficam como eu, só vendo se é mentira ou não é mentira. Eu só queria provar que não era mentira e, graças à misericórdia de Deus, provei para mim mesmo que eu não era homossexual.
Porém, isso é um trauma visível. Se eu contando para você hoje, você percebe que é um trauma visível? Então, dentro dos traumas normais e que todo mundo entende como normal, eu tenho muitas experiências de traumas que podem ser ditos que, isso sim, realmente foi um trauma. Isso sim foi um trauma. Meu Deus, Paulinho, eu no teu lugar não sei se eu estaria vivo hoje. Por causa desses meus traumas tão latentes e visíveis e fáceis de entender que foram traumas, eu vivi uma vida de culpa que isso me fazia ter crises de choro todos os dias. Não existia um dia da minha vida, do tempo que eu me lembro das coisas, até os meus 22, 23 anos, não existia uma noite em que eu não chorava copiosamente de soluçar. Sabe aquele choro que você não consegue controlar e que você nem sequer sabe por que você está chorando? Era assim que acontecia comigo. As lágrimas começavam a brotar nos meus olhos, a garganta começava a arder, parecia que trancava. Daqui a pouco eu me via chorando, sem conseguir parar, até adormecer, até dormir. E ninguém sabia. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia. Depois nasceu o meu irmão Rona, que a maioria conhece, não sabia. Minha irmã não sabia, ninguém sabia. As minhas namoradas, ninguém sabia. E eu vivia esse dilema de culpa, porque eu era um assassino e porque existia uma grande possibilidade de eu ser homossexual. E eu vivia isso por causa dos traumas. Porém, existem outros tipos de traumas aos quais a gente não para prestar atenção. Eu te contei só 2 experiências em que me fizeram sofrer durante muito tempo. Porém, existem traumas que eu vivi que me fazem sofrer até hoje. E que hoje eu luto e estou em vitória, e luto, estou em vitória, e no outro dia me vejo lutando novamente e me vejo vencendo através do entendimento que Cristo me ajuda a ter tipos de trauma em que não são tão visíveis, tão latentes e tão fáceis de identificar como esses. Esses traumas que eu contei para vocês, eu contaria em qualquer divã. Eu contaria com qualquer terapeuta, para qualquer terapeuta. Porém, existem traumas em que eu identifico hoje na minha vida, e eu tenho certeza que ainda identificarei outros, porque eu tenho muitos bloqueios. Talvez você me vê assim, né, aqui falando num palco desse aqui, você não imagina como é a minha mente. A minha mente é muito louca. Eu tenho muitos bloqueios. Vou tentar contar algum para você. Hoje eu tenho 40 anos, certo? Eu não me lembro de nenhuma vez na minha vida, eu me lembro de coisas de 3 anos de idade. Eu chego em casa e lá em casa, na casa da minha mãe, minha casa da minha família. Na casa da minha mãe, eu chego e a gente conversa muito. E a gente entra em assuntos assim, normalmente do passado, e eu conto coisas que eu tinha 3 anos. Eles dizem que eu tinha 3 anos, então eu me lembro de coisas de 3 anos. Dos meus 3 anos de idade até o dia de hoje, eu não me lembro de uma vez, em que o meu pai tenha me abraçado. Vou repetir para você. Dos meus 3 anos de idade até o dia de hoje, eu não me lembro de nem uma vez, nem sequer uma, em que meu pai tenha me abraçado. Poxa, Paulinho, mas você nunca teve um abraço com seu pai? Tive vários, mas que eu dei. E isso depois de ter entendido que Deus me perdoou. Até os 23 anos não tinha abraço também. Depois disso, houveram. E hoje, quase toda vez que eu vejo ele, eu abraço. Porém, eu não me lembro de uma vez, até o dia de hoje, em que o meu pai tenha me dado um abraço. Eu não me lembro, até o dia de hoje, uma única vez de toda a minha infância, e olha que eu me lembro de muitas coisas da minha infância, em que meu pai tenha me colocado no colo.
em casa, assim, sabe? Sentado assim, sentado na mesa, ou sentado à mesa, na cadeira, ou no sofá, e ele tenha me pego e colocado no colo. Eu não me lembro. Poxa, Paulinho, mas você tem raiva do seu pai? Não! Meu pai foi o meu melhor amigo. Quem me ensinou tudo sobre sexualidade, tudo que eu aprendi, que não precisei aprender na rua, que eu já sabia de casa, foi meu pai. Quem me ensinou a ser um homem íntegro, honesto, não mentir nunca, falar toda a verdade, só falar a verdade, não sem ter necessidade de falar toda a verdade, foi meu pai. Meu pai foi meu melhor amigo durante muitos anos e hoje ele é um dos caras que eu mais admiro no mundo. Você tem raiva do seu pai, Paulinho? Não, não tenho. Só que para identificar bloqueios eu precisei trazer à memória esse tipo de coisa. E eu não consigo me lembrar até o dia de hoje uma sequer vez que o meu pai, ele tenha tido a atitude de me abraçar. Paulinho, mas o que isso pode acontecer? O que isso fez em você? O que isso fez em mim? Eu tenho pavor de abraçar homem. Eu tenho pavor. Todas as vezes que eu abraço um homem, eu tenho que fazer isso intencionalmente. Se você deixar para mim, eu nunca vou abraçar um homem, nunca vou pensar, eu quero abraçar fulano, eu tenho que abraçar, eu preciso abraçar, ou eu quero um abraço. Não, eu tenho pavor de abraço. Só que eu entendo que uma das melhores coisas que existem nos relacionamentos interpessoais é o abraço. Então o que eu faço hoje? Eu abraço. É ou não é verdade? Abraço ou não abraço? Abraço. Abraço ou não abraço, Marcão? Hoje eu abraço. Eu consigo fazer isso. Mas é intencional. Eu tenho que pensar. Se eu chegar do lado do Geilson e eu der um abraço nele, é porque eu pensei, eu tenho que abraçar o Geilson. Isso não sai naturalmente. Vocês estão entendendo que é um bloqueio? E que é um trauma? E que é coisas que não é fácil de identificar? Vamos mais um? Eu estou falando de mim para não te jogar nada em cara. Simplesmente para que você tenha uma ideia de que assim como acontece comigo e assim como Deus está fazendo comigo, Ele pode fazer contigo também. Ai, ai. Eu fui uma pessoa que passei muitos anos da minha vida lutando contra a fome. Paulinho, como assim lutando contra a fome? Durante muitos anos da minha vida, eu sendo o filho mais velho, eu chegava em casa, após a escola, 5:30, 6 horas da tarde, e não tinha leite, não tinha Nescau, não tinha pão, não tinha bolacha Maria, não tinha, o que mais que queria? Bolo de cenoura, que eu adoro, até hoje eu gosto muito de bolo de cenoura. Não tinha nada disso. Sabe o que tinha? Pastel de vento. Sabe aquele pastel frito? Só que não é aquele pastel que você come ali no bar do Rock, no restaurante do Rock. Era pastel deste tamanho e de vento, com 1, 2, 3 grãozinhos de carne moída. Porque era aquilo que minha mãe tinha conseguido e tinha feito para nós, para as 3 crianças. Meses a fio, comendo arroz, tomate e ovo frito. Meses a fio. Poxa, Paulinho, mas isso não é um trauma? Isso eu já passei pior. Isso eu passei pior. Eu já tive que matar codorna para comer, sei lá. Só que na minha vida, no meu caso, na minha situação, isso me fez viver
em luta e em vitória. Todas as vezes que eu subir aqui, eu vou dizer para você: meu nome é Paulinho. O meu maior problema é o orgulho. Só que eu coloco em primeiro lugar na minha fala: estou em luta e vitória contra a gula. Ah, Paulinho, mas aí você está se vitimizando. Não estou me vitimizando. Eu só estou compartilhando com você a minha luta diária. É uma luta diária. Olhar para um prato de comida finalizando, saber que tem mais ali e não repetir. Porque por muitos e muitos anos da minha vida não podia repetir. Só tinha aquilo, era aquilo. Aquele pouquinho de arroz, aquele tomate, né? E aquele ovo frito. Existem coisas nas nossas vidas que acontecem que a gente não classifica como traumas. Porém, elas podem ser classificadas como os piores traumas da sua vida, porque são silenciosas. São situações silenciosas que fazem você ter atitudes de perda, fazem você ter atitudes de sofrimento diário, fazem você ter atitudes de sensação de nunca conseguir vencer na vida. Paulinho, mas vencer, o que é vencer na vida para você? Para mim, vencer na vida é conseguir sorrir todos os dias de felicidade. Ah, Paulinho, nunca vai chorar? Vai chorar, mas no mesmo dia você vai chorar e vai sorrir várias vezes quando você é feliz. Já no meu caso, muitas vezes aconteceu de eu passar o dia inteiro só chorando. A semana inteira só chorando. E o sorriso, Paulinho, não vinha. Só vinha quando eu enchia a cara, quando eu fumava toda a maconha da cidade, aí mais ou menos conseguia, sabe? Mais ou menos. Mesmo assim, todos os meus amigos sabiam e percebiam que era algo antinatural. Por quê? Porque sem todos aqueles artifícios, eu era o cara mais ranzinza, era o cara mais mentiroso que eles conheciam, era o cara que mais se achava. Só para vocês terem uma ideia, eu passei dos meus 9 anos aos 19 anos na Argentina, e todos os meus amigos só foram descobrir que realmente eu nunca fui vizinho da Xuxa e do Pelé com uns 15, 16 anos. Consegue perceber o grau? Vocês dão risada, mas os meus amigos foram descobrir com 15, 16 anos que eu nunca fui vizinho da Xuxa. E nunca vi a Xuxa namorando com o Pelé. Dá para imaginar o grau de falsidade que eu vivia? O grau de engano que eu vivia? Tudo isso e muito mais começou a ser vencido num dia em que eu estava numa escada onde a minha esposa hoje, Michele, morava, e nós estávamos ali conversando alguma coisa, estávamos sentados, namorando, né? A gente namorava, sentava, namorava, beijava, conversava, namorava, beijava, conversava, estava ali. E, pela primeira vez na minha vida, a crise de choro veio na frente de uma pessoa. E começou a me dar um nó na garganta, e aquele nó na garganta, e ela perguntou por que eu estava estranho, e eu não conseguia falar, até a hora que explodiu. Vá! E comecei a berrar. E soluçava, e queria parar para falar, e não conseguia. E chorar. Isso foram por vários minutos. E ela desesperada, porque eu estava chorando, achando que tinha acontecido alguma coisa naquele dia. Quando finalmente consegui parar de chorar não, parar de, aquele pranto, continua soluçando, comecei a esboçar que aquilo era normal para mim, que acontecia todos os dias, e consegui contar para ela em umas 2 horas mais ou menos, parte da minha vida. E coisas que eu acreditava que eram as causas de aquilo acontecer comigo. E dentro de toda a minha fala, o que mais ficou latente era o fato de eu sentir culpa. Culpa.
eu era o culpado de tudo que acontecia comigo. E ela era recém-convertida, fazia 1 ano e pouco que tinha conhecido o Evangelho. Porém, Deus usou ela tremendamente para começar a fazer a restauração na minha vida naquela noite. Ela olhou para mim e disse: várias vezes eu já te vi dizendo no púlpito que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nenhum de nós hoje tenhamos qualquer tipo de culpa. Que Ele levou todas as culpas, todas as nossas culpas na cruz do Calvário. Que Ele morreu por causa disso. E aí você vive esse tipo de situação. Por que você não coloca em prática aquilo que você fala para as outras pessoas? Naquele exato momento, o Espírito Santo fez essas simples palavras se tornarem enormes verdades na minha mente. E a partir daquele momento, eu passei a entender que eu precisava me liberar daquela culpa, porque Jesus já tinha me liberado. Porque Jesus já tinha morrido por mim, e porque Deus já tinha me perdoado. Por mais que eu não tinha culpa, mas por mais que eu tivesse culpa, se eu tivesse, Deus já teria me perdoado. E eu não deveria mais me preocupar com isso, eu deveria viver uma vida plena em Jesus Cristo. A partir daquele momento começou um processo de restauração na minha vida. A partir daquele momento, eu comecei a entender aquilo que tem no livro de Isaías. Olha só o que tem no livro de Isaías, no capítulo 43. Não, aí. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Essa verdade começou a entrar na minha mente. Essa verdade começou a entrar no meu espírito e eu comecei a entender que quem deveria começar a se livrar e a vencer os traumas do passado era eu. Que os passos a serem dados, esses passos deveriam ser dados por mim. Que as atitudes para vencer o passado deveriam ser dadas por mim, feitas por mim. E que eu deveria começar a entender o que realmente sou em Deus. Que isso dependia simplesmente de mim. Que Jesus Cristo já tinha feito por mim. Olha só, o que no livro de Hebreus tem registrado uma profecia de Jeremias. Olha só, lá no livro de Hebreus, diz isso aqui, ó. Deus falou através de Jeremias. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. A pergunta que eu tenho para você nessa noite, e que é a que eu me faço todos os dias: se Deus já se esqueceu de tudo o que aconteceu na sua vida, por que você tem que se lembrar? Se Deus já se esqueceu de tudo o que aconteceu de ruim na sua vida até o dia de hoje, até hoje, 7h29 da noite, o que você fez de ruim, Deus esqueceu. Por que eu estou falando 7h29? Porque depois que você entrou aqui, é muito fácil. O problema é ali fora. Concorda comigo? Pelo menos para mim é assim. Graças a Deus eu trabalho aqui. Deus é bom. Mas ali fora que é o problema, daquela calçada para lá. E tudo que você fez até 7h29 da noite, Deus já esqueceu. Por que eu sofria? Porque eu tentava com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias forças, apagar o meu passado. E quanto mais eu tentava apagar o meu passado, me livrar do meu passado e fazer aquilo que eu não conseguia fazer, mais eu me enterrava, mais eu sofria, mais eu chorava,
mais eu me lambuzava com o pecado. Quanto mais eu tentava me livrar da ira, mais eu me irava. Quanto mais eu tentava me livrar da mentira, mais eu mentia. E por que isso acontece, Paulinho? Por causa disso aqui. Olha só, o que o escritor aos Hebreus complementa. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você e por mim. O que isso significa, Paulinho? Que não há nada que eu ou você possa fazer para apagar o passado, para desfazer aquilo que aconteceu. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar esse perdão divino e aceitar essa restauração e aceitar essa vida plena que vem diretamente de Deus para você e para mim e viver isso dia a dia. Paulinho, mas os pensamentos vêm, eles vêm, mas você vai lutar contra, se lembrando do que Deus diz sobre você. E não daquilo que você diz sobre você mesmo. Você vai dizer para você todos os dias, assim como eu digo para mim: o meu passado não é o meu destino. Se você tiver para anotar, anote. O teu passado não é o teu destino. Aquilo que você viveu não é o que Deus preparou para você. Aquilo que você fez não é o que Deus quer que você continue fazendo. Ele tem o melhor para você e Ele já te deu. Ele já te entregou. Ele não precisa fazer mais nada. Como assim, Paulinho? Deus não vai fazer mais nada? Se eu venho aqui para o CR, para Deus me libertar, para Deus me... Ele já fez tudo que era possível para que você fosse liberto. Basta que você tome posse dessa verdade. Basta que você comece a ver. Pedir para os músicos subirem. Basta que você tome posse dessa verdade. Paulinho, qual é essa verdade? Você é um vencedor. Você nasceu para ser uma testemunha do Evangelho. E uma pessoa não consegue ser testemunha do Evangelho se ela viver sofrendo, se ela viver amargurada, se ela viver com culpa, se ela todos os dias colocar a cabeça no travesseiro e as lágrimas vierem por sofrimento. Ela não consegue. Então, para você ser o que Deus quer que você seja, você precisa ter atitudes de se livrar dos traumas do passado. Paulinho, quais são essas atitudes? Comece a colocar em prática aquilo que Deus diz que você é, e não aquilo que você acha que você é. Comece a se lembrar das verdades, coloque no lugar das mentiras de Satanás as verdades de Deus. E como que eu entendo, como que eu aprendo essas verdades? Medite na palavra. Converse com pessoas que amam a Deus, que amam a palavra. Tenha contato íntimo com Deus através de todas as tuas atitudes diárias. De todas, Paulinho, de todas. Até quando eu estiver sozinho no banheiro, principalmente quando estiver sozinho no banheiro, ali que é o melhor momento para você entrar em contato com Deus. Está só você e Ele. Ah, Paulinho, eu achei que eu estava sozinho. Não, está só você e Ele. Tenha contato com Deus. E deixe que Ele coloque na sua mente, que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, dizendo a verdade sobre o que você é. E não a mentira de Satanás em relação ao que você foi. Nunca deixe que o seu passado se transforme no seu destino. Lute contra isso. Levanta a cabeça. Você é um vencedor. Você está vivo, cara. Você está vivo. Levanta a cabeça. Paulinho, mas depende de mim? Sim, depende de você. A palavra diz: eis que eu bato a porta, e aquele que abrir, naquele que abrir eu entrarei e farei morada. Ou seja, Ele está ali. Depende da sua atitude. Se você quiser celebrar a restauração, você tem que ter atitudes corretas. Não depende da sua mãe, não depende do seu marido, não depende do seu filho, não depende do seu pastor, não depende do seu líder, não depende do seu chefe. Depende somente de você. Não depende nem de Deus. Porque o que Ele já tinha que fazer, Ele fez. Basta que você tome posse dessa verdade.
e viva o que Ele tem preparado para você. Você não é o que o diabo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Tome posse dessa verdade e viva isso todos os dias da sua vida. Fique de pé, por gentileza, e vamos cantar. Olha só, em Gálatas, capítulo 5, no primeiro versículo, diz que foi para a liberdade. Olha só. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. O que Deus está falando? Vou te fazer permanecer firme? É isso que a palavra está falando? Não, a palavra está te dando uma ordem. Permaneça firme. Você, permaneça firme. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meu irmão, você já foi liberto. Você não precisa ser liberto. Você já foi liberto em nome de Jesus. E isso, você precisa tomar posse. Pare de se vitimizar. Para de trazer o passado para a tua vida todos os dias. Tenha a atitude de fazer isso. Você tem a plena liberdade de Deus para fazer isso. Paulinho, eu preciso que Deus faça algo. Não, Ele já fez. Agora é você. Lute. Persevere. Fique firme. Se você tem contato comigo quase que diariamente, todas as vezes que eu te encontrar, eu vou te perguntar, e aí, firme? É ou não é, Marcão? Tá firme? Eu pergunto, por quê? Você tem que ficar firme. Deus precisa me firme. Não, você fique firme. Levante a cabeça. Tome posse dessas verdades, de todas essas verdades que você aprendeu e vai continuar aprendendo aqui. E vença. Vença em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, eu quero te agradecer porque esse povo está aqui, porque essas pessoas estão aqui, e porque o Senhor, mais uma vez, nos deu a oportunidade de lembrar que o teu Filho morreu na cruz do Calvário para que hoje nós fôssemos libertos, para que hoje nós possamos celebrar a restauração, para que possamos celebrar a liberdade que temos no Senhor. Então nós queremos te pedir, Pai, que todos os dias das nossas vidas o teu Espírito Santo nos lembre dessas verdades e que nós possamos colocar elas em prática e que possamos viver em vitória, que todas as lutas que tenhamos sejam vencidas através do poder que há no teu nome, através do poder que o Senhor nos deu de vencê-las. Queremos te pedir, Pai, que todos os dias das nossas vidas nós possamos realmente, verdadeiramente celebrar a restauração que vem do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Confia. Amém. Amém.